Ela não usava batina, nem coroa, mas quando falava os papas escutavam. Santa Catarina de Sena, sem título, sem cargo, mas com uma intimidade com Deus que fazia os poderosos tremerem, em plena crise da igreja. Quando escândalos, cismas e corrupção devastavam a fé dos fiéis, uma jovem leiga e analfabeta começou a escrever cartas que mudariam o rumo da história. Ela enfrentou bispos, confrontou reis e chamou o Papa de volta para Roma com palavras que pareciam vir direto do céu. Durante êxtases místicos, via Cristo coroado de espinhos e recebia revelações profundas, e mesmo assim, lavava os doentes com as próprias mãos. Ela não buscou autoridade, a autoridade a reconheceu. Você vai entender agora como uma mulher, invisível aos olhos do mundo, foi escolhida para ser voz do Espírito em meio ao caos. E porque até hoje Santa Catarina é a prova viva de que o céu não escolhe os poderosos, escolhe os que o ouvem. Capítulo 1. O silêncio de pedra e a voz do céu. A casa de Catarina ficava na Via dei Tintori, em Siena. Um silêncio de pedra a envolvia como um véu espesso, apesar dos gritos do mercado e dos cascos dos cavalos lá fora. Ela era ainda menina e, mesmo assim, já ouvia. Uma voz que não vinha de fora. O ar da sala era frio, mesmo sob o sol de verão. A vela diante da imagem de Cristo tremia sem vento, e o cheiro de cera derretida misturava-se ao perfume de flores secas no altar improvisado. Catarina ajoelhava-se ali por horas, imersa em um mundo que ninguém via. Não falava, não pedia, apenas escutava. Havia um peso na atmosfera, como se o céu estivesse prestes a abrir-se, mas apenas para ela. Aos 6 anos, teve sua primeira visão. No meio da rua, ao olhar para o céu, viu Cristo em vestes pontifícia, coroado, sorrindo. Ele não disse nada, só olhou, com um olhar que a rasgou por dentro como uma lâmina suave. Foi naquele instante que decidiu. Jamais se casaria. Sua alma já pertencia a alguém. Isso, para seu pai, foi um escândalo silencioso. Para sua mãe, um luto em vida. Catarina recusou pretendentes, bordados, danças e até os próprios cabelos. Cortou-os com uma faca diante do espelho, em um ato de guerra contra o mundo. Trancou-se em um pequeno quarto de sua casa. Não era um convento, era um cubículo escuro, onde ela dormia sobre tábuas e jejuava até quase desmaiar. Chamavam aquilo de cela. Embora não tivesse grades, ninguém conseguia entrar ali com Catarina, nem mesmo sua própria mãe. Era nesse espaço estreito que as paredes pareciam desaparecer. Cristo vinha, falava, aparecia coroado de espinhos, mostrava-lhe as feridas, dava-lhe ordens. Ela, analfabeta, anotava tudo com o coração. As palavras, ela não as escrevia, mas gravava na alma como se fossem brasas. Mais tarde, ditaria essas brasas em cartas que abalariam o trono de Pedro. Por enquanto, no entanto, tudo era sussurro e silêncio. Uma tarde, sua irmã Lapa entrou no quarto. Catarina estava imóvel, mas os olhos abertos, olhos que não viam este mundo. Havia sangue em seus lábios, jejuava há dias, sua pele era cera viva. Lapa gritou, chamou a mãe. Catarina, ao voltar, assim murmurou: ele diz que preciso morrer para nascer, morrer antes de viver. Foi esse o início de tudo. Por fora, uma jovem comum. Por dentro, uma alma queimada por Deus. O contraste era impossível de ignorar. Ela começou a sair da cela, não por escolha, mas por ordem divina. A mesma voz que antes pedia silêncio, agora exigia que ela falasse, que saísse, que fosse. Ao povo, aos doentes, aos padres, à própria cúria, um escândalo, uma mulher, leiga, sem letras, sem véu, sem batina. Mas, onde ela passava, corações ardiam, olhos se enchiam e pecados se confessavam sem que ela dissesse uma palavra. Naquele tempo, a igreja tremia.
O Papa havia fugido para Avignon. Irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele medo que não te deixa dormir? A batalha espiritual que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? O céu não nos abandonou. Existe um segredo guardado há séculos, uma arma espiritual que já protegeu milhões de fiéis. Se você sofre com tentações que não cessam, inimigos invisíveis e falta de paz no coração, então preste atenção, porque hoje você vai descobrir como a Virgem Maria, São Bento e São Miguel Arcanjo podem se tornar seus aliados poderosos. Continue comigo e ao final deste vídeo, você terá a chance de levar para casa uma proteção que vem direto do altar de Deus. Roma estava à beira do colapso. Escândalos corroíam a fé, cismas se aproximavam, e entre tantos bispos cultos e homens eloquentes, seria uma moça de Siena a portadora da verdade. Por quê? Porque ela ouvia, porque ela obedecia, porque o céu não precisa de títulos, e só de quem escute. Certa noite, ajoelhada diante do crucifixo, ela ouviu a voz que mudaria tudo. Minha filha, prepara-te, a tua língua será espada. Tu dirás aquilo que nem os meus sacerdotes ousam dizer. Ela chorou, tremeu, mas não negou. Dias depois, começaria a ditar sua primeira carta. Um pergaminho estendido, uma pena molhada em tinta e um escriba espantado diante de palavras que pareciam não vir da moça, mas de algo muito acima dela. Reverendíssimo Padre em Cristo. Assim começava, e nunca mais pararia. Na sombra de sua cela, uma espada invisível começou a ser forjada. E com ela, Santa Catarina começaria a rasgar véus que encobriam a verdade. E ainda hoje, aquelas cartas são lidas em silêncio por teólogos e papas, como se carregassem a respiração do próprio Espírito. Capítulo 2. A cela que ardia, sem chamas. A porta rangia, mas ninguém ousava abri-la. Aquela pequena cela, construída ao lado da casa dos Benincasa, parecia comum à primeira vista. 4 paredes de pedra, uma janela estreita, uma cruz esculpida na madeira tosca. Mas ali dentro o céu e o inferno travavam uma guerra. Catarina havia se recolhido ali por conta própria, quando ainda era adolescente. Dissera que o mundo fazia barulho demais e que só o silêncio permitia ouvir a voz dele. Mas não. Era um silêncio vazio. Era cheio de presenças invisíveis, cheio de chamados, cheio de luzes que não vinham do sol. A cela tornara-se um altar ardente e Catarina uma chama viva. Nos primeiros meses, a penitência era quase insuportável. Ela jejuava até a carne tremer, dormia sobre tábuas. Amarrava uma corrente de ferro ao corpo para lembrar-se de que não pertencia mais ao mundo. E cada vez que sentia fome, sede, dor, oferecia como reparação pelas almas em pecado. A mãe, Mona Lapa, implorava aos gritos para que saísse dali. Mas Catarina só respondia com um olhar profundo, que misturava compaixão com determinação inquebrantável. Ela não estava se isolando do mundo, estava sendo preparada para ele. Certa manhã, após 3 dias sem comer ou falar, Catarina caiu em êxtase diante da imagem de Cristo crucificado. O tempo parou. A luz mudou. O ar se fez denso como névoa e seus olhos se fixaram no rosto sofredor do Redentor. Ele lhe falou, sem mover os lábios: Minha filha, o mundo está podre, mas ainda me escuto em almas como a tua. Ela chorou, mas não de tristeza. Era uma dor mais funda, uma dor de amor que queimava por dentro, como se o coração estivesse sendo consumido por uma fornalha invisível. Foi nesse estado de fusão com o divino que Catarina começou a receber os diálogos, conversas místicas com Cristo, longas, profundas, reveladoras, palavras que não apenas a instruíam, mas a transformavam.
Ela ouvia sobre a igreja, sobre o Papa, sobre os pecados do clero, sobre as almas em perigo, sobre a urgência da conversão, sobre a paixão e, sobretudo, sobre o amor de Deus que arde e espera. Um dia, em plena madrugada, Catarina viu o céu abrir-se dentro da cela. Uma luz sem origem banhou o quarto. E Cristo apareceu, cercado por anjos, trazendo em suas mãos uma coroa de espinhos e um anel dourado, como de noivado. Minha filha, hoje te desposo na fé. Catarina caiu de joelhos. Ele colocou o anel em seu dedo, mas não era visível. Somente ela podia senti-lo. Era feito de luz, de carne, de sangue, um anel de compromisso com a cruz. A partir desse dia, ela se dizia esposa de Cristo. E para muitos, isso era loucura. Mas, para os que haviam rezar, não havia como duvidar. A cela, antes uma prisão voluntária, tornou-se um ponto de irradiação. As pessoas vinham de toda Siena para ouvir conselhos, para confessar segredos, para tocar nas vestes de Catarina. Até sacerdotes se ajoelhavam diante dela em busca de direção espiritual. Ela os ouvia com serenidade, olhos baixos, mãos cruzadas, e respondia com palavras simples, mas carregadas de uma sabedoria que ninguém entendia de onde vinha. Ela não tinha livros, nunca tivera professores, mas falava como quem vive no céu. A chama da cela começava a se espalhar. Um dia, um frade chamado Tomaso della Fonte, amigo da família, visitou Catarina. Viu-a em estado de oração profunda. Quando ela voltou a si, ele perguntou: quem te ensinou a doutrina? Ela respondeu com humildade: o Espírito Santo é o único mestre que jamais me deixou. Ele ficou em silêncio e saiu dali abalado, mas nem todos aceitavam aquela luz. Houve padres que a acusaram de heresia, de histeria, de manipulação. Diziam que era impossível uma mulher leiga, sem formação, receber revelações tão altas. Queriam calá-la, silenciá-la, devolvê-la à obscuridade. Mas quanto mais a perseguiam, mais sua luz crescia. E quanto mais tentavam ignorá-la, mais o próprio Cristo se manifestava por meio dela. Uma noite, enquanto rezava pelos pecadores, Catarina ouviu gritos na rua. Um homem havia sido espancado quase até a morte. Trouxeram-no à casa dela, o rosto inchado, os ossos quebrados, o sangue escorrendo. Ela ajoelhou-se ao lado dele. Você sabia que o demônio treme quando vê estas medalhas? A história que acabei de contar não é apenas um relato, é um aviso. Enquanto você assiste este vídeo, alguém está usando a medalha de São Bento para anular feitiçarias, proteger a família e fechar as portas do inferno. E você vai continuar desprotegido. Essas medalhas foram consagradas por padres exorcistas, aprovadas pelo Vaticano e usadas por santos em seus últimos momentos. Se você sente que precisa de proteção divina, o link já está no primeiro comentário fixado. Mas atenção! Só temos 50 conjuntos disponíveis. Quando acabarem, não sabemos quando virão mais. Ele limpou suas feridas, beijou seu rosto e sussurrou uma oração. Na manhã seguinte, o homem estava curado. A cela de pedra testemunhou milagres silenciosos. Mas o maior deles era o milagre da transformação interior. De uma moça comum nasceu uma profetisa, não por desejo de poder, mas por obediência a uma voz que falava sem som. Capítulo 3. As cartas que cortavam como espadas. Era noite quando a primeira carta foi ditada. A vela tremia. O escriba, um frade dominicano, suava em silêncio, tentando acompanhar o ritmo quase impossível das palavras que saíam da boca de Catarina. Ela não lia. Nunca aprendera. Mal segurava um carvão para assinar o nome, mas naquele momento ditava, como se as palavras estivessem sendo sopradas em sua alma. A doce verdade em Cristo Jesus, querido filho.
A caneta rangia sobre o pergaminho. As frases vinham fluidas, afiadas, como flechas disparadas do alto. O frade parou, olhando-a com espanto. Você tem isso decorado? Catarina não respondeu. Seus olhos estavam fixos em algum lugar além da sala, como se visse aquilo que não era dado aos outros verem, como se ouvisse palavras que vinham do próprio coração de Deus. Assim começou o mistério. Uma leiga, analfabeta, pobre, de voz suave, ditando cartas que logo seriam lidas em catedrais, palácios e até na Cúria Romana. Cartas que denunciavam, aconselhavam, intercediam, clamavam. Cartas que feriam e curavam ao mesmo tempo. Mais de 400 sobreviveram até hoje. Escritas em uma linguagem que mistura amor abrasador com coragem brutal. Como aço coberto por mel. Algumas cartas eram enviadas a prostitutas arrependidas, outras a rainhas e reis, algumas aos monges em crise de fé. Mas o destino mais ousado de todos era o próprio Papa. Naquele tempo, o Papa Gregório XI havia se refugiado em Avignon, na França, longe de Roma, longe do povo, protegido por cardeais e políticas, e a igreja afundava. Catarina, com toda a sua fé e nenhuma autoridade humana, escreveu: Santíssimo Pai, vós me sois doce Cristo na terra, mas por amor de Deus, voltai a Roma. Não tenhais medo, o rebanho está disperso, e o lobo se aproveita. Foi um escândalo, os bispos tremiam. Como podia uma mulher sem cargo, sem batina, ousar aconselhar o Papa? Mas o que mais os feria era que o Papa a escutava. Aquelas cartas tinham algo sobrenatural, uma força que dobrava orgulhos, um calor que queimava máscaras. Não era só o conteúdo, era o espírito que as envolvia. Ela escrevia como quem carregava os pecados do mundo nos ombros. Prefiro morrer 1000 vezes do que ver a igreja sangrando por medo. Eram cartas com alma. Em uma, Catarina escreve a um cardeal que tolerava a corrupção: Desperta, homem de Deus. A verdade te persegue como um leão faminto. Se não te converteres, o fogo do inferno te alcançará antes da morte. E ainda assim, terminava com ternura: Mas eu oro por ti como uma mãe por seu filho que caiu no poço. Os escribas, que a acompanhavam muitas vezes, choravam enquanto escreviam. Diziam que sentiam um peso nas mãos, como se estivessem transcrevendo algo sagrado. Um deles, frade Raimundo de Capua, viria a ser seu confessor e biógrafo. Testemunhou: quando Catarina ditava, era como ouvir um trovão que falava em tom de brisa. Havia momentos em que ela ditava em pleno êxtase, a cabeça reclinada, os olhos fechados, a respiração lenta, mas profunda, e as palavras fluindo como música antiga, com pausas precisas, ritmos invisíveis, como se um anjo estivesse sussurrando em seu ouvido. Uma vez, ao terminar uma carta ao Papa, ela desmaiou. Horas depois, ao despertar, murmurou: Ele me ouviu, mas ainda não desceu da cruz. Quando o Papa finalmente decidiu retornar a Roma, foi sob as palavras que ela lhe enviara, e sob a convicção de que aquela jovem analfabeta tinha, de fato, ouvido a vontade de Deus. Foi o retorno mais importante da história da Igreja após séculos, e ele levou consigo as cartas de Catarina. Mas ela não parou. Continuou escrevendo, continuou confrontando, continuou amando. Para uma mulher do século XIV, era impossível fazer o que Catarina fez. Mas ela jamais seguiu as regras humanas. Ela respondia a uma autoridade maior. Suas cartas tornaram-se como espadas espirituais. Cortavam as amarras da mentira, rasgavam os véus da omissão e, em meio ao caos, apontavam uma só direção: a cruz. O que ela disse em silêncio ecoa até hoje nos salões do Vaticano. Seus escritos foram reconhecidos como obra teológica.
Catarina, sem ter frequentado uma escola, seria declarada doutora da Igreja séculos depois, porque o Espírito Santo escreve onde os homens não ousam. Capítulo 4. A noiva que recebeu um anel invisível. Era madrugada quando a cela encheu-se de uma luz que não vinha do mundo. A chama da lamparina já se apagara e o cheiro de cera fria pairava no ar. Lá fora, Siena dormia sob o frio cortante do inverno. Mas ali, entre aquelas 4 paredes de pedra, algo eterno estava prestes a acontecer. Catarina ajoelhava-se em oração, o corpo frágil, coberto por um hábito simples. A pele pálida de tantos jejuns. E ainda assim, seu rosto brilhava, como se uma brasa interna o incendiasse sem destruir. De repente, o chão sumiu. O tempo sumiu. Ela foi arrebatada. Na visão, Cristo apareceu diante dela, mas não da forma gloriosa que viera antes. Não coroado, não entronizado. Desta vez, ele estava ensanguentado, as vestes rasgadas, o corpo perfurado, a cabeça coroada de espinhos que pingavam sangue rubro como vinho novo. E mesmo assim, havia ternura em seu olhar. Ele a chamou pelo nome. A voz não vinha do som, mas de dentro da alma dela. Minha filha, tu me pediste a pobreza. Tu me pediste o sofrimento. Tu me pediste o desprezo do mundo. Agora te dou algo mais. Catarina tremia. O chão da cela parecia um altar, o ar um véu sagrado. Então Cristo estendeu a mão direita e nela um anel. Mas não era feito de ouro, nem de pedra. Era um anel de carne, um círculo formado por sua própria pele, com uma gota viva de sangue no centro. Irmãos, a fé sem obras é morta. Você pode amar a Deus, mas se não agir contra o mal, está em perigo. Hoje é seu dia de mudança. Ao clicar no link do primeiro comentário abaixo, você receberá a medalha de São Bento, com oração de exorcismo gravada. A medalha de São Miguel, feita para a guerra espiritual. A medalha de Nossa Senhora, proteção maternal. E o rosário abençoado, arma dos santos. Mas você precisa agir agora. Essas medalhas estão sendo entregues com água benta de Lourdes, oração de libertação e certificado de autenticidade. Não deixe o inimigo roubar esta graça. Clique agora mesmo no link ou no primeiro comentário. E ao fazer seu pedido, diga em voz alta: estou pronto para a minha proteção. Assim, eu vou orar por você pessoalmente ainda hoje. Que Deus te abençoe e que São Miguel cubra você com seu manto sagrado. Amém. Ele pegou a mão de Catarina e com voz serena disse: hoje te desposo na fé. Tu serás minha noiva para sempre. Ela sentiu o toque, sentiu o calor, e por um instante o mundo desapareceu. Quando voltou a si, estava sozinha, mas não vazia. Ela sentia o anel no dedo. Não se via, mas queimava como fogo silencioso. Durante toda a sua vida, Catarina diria: ele me deu um anel de seu próprio corpo. Só eu o vejo, só ele pode tirá-lo. E cada vez que falava disso, seus olhos se enchiam, não de orgulho, mas de temor e doçura, a noiva de Cristo. Assim passou a se ver, assim passou a viver. Esse matrimônio místico mudou tudo. A partir daquele dia, Catarina começou a agir com ainda mais ousadia. Não porque se sentia importante, mas porque estava consumida por uma missão que não podia mais recusar. Ela não pertencia a si, era esposa. E a esposa carrega a dor do esposo. Começou a pedir as piores tarefas. Limpava feridas de leprosos. Recolhia corpos podres dos becos. Enxugava suor de moribundos que ninguém mais queria tocar. Em uma ocasião, aproximou-se de uma mulher com uma úlcera aberta no rosto, coberta de vermes. Os médicos se recusaram a tratá-la, mas Catarina ajoelhou-se, lavou a ferida e, como forma de total mortificação, bebeu a água suja da bacia, onde lavara a carne pútrida. Disse depois:
Senti como se tivesse comungado, porque ali estava a carne sofredora do meu Senhor. Houve quem a chamasse de louca, fanática, impura, mas os que a viam de perto sabiam, havia algo sagrado em cada gesto. A noiva de Cristo não fugia da cruz, ela a abraçava. Certa vez, ao visitar um hospital de pestosos, um dos doentes, Tomaso, um homem descrente e revoltado, cuspiu nela. Catarina não reagiu. Voltou no dia seguinte, e no outro, até que no 10º dia, Tomaso chorou. Ninguém me olhou como você. Catarina respondeu, é que eu vejo em ti o rosto dele. Sua intimidade com Jesus era tão profunda que às vezes, durante as orações, ela entrava em êxtase público. Ficava imóvel, os olhos fixos em um ponto do além, e lágrimas escorriam pelo rosto. Ao voltar a si, dizia frases que pareciam ter vindo direto da eternidade. O amor de Cristo é uma espada que corta sem dor e sangra sem ferida. Mas com esse amor vinha também o peso. Ela sentia em si dores que não eram suas, dores físicas, espirituais, angústias que não conseguia explicar. Chamava isso de partilha da paixão. Ele me permite carregar uma gota de seu cálice, para que eu o compreenda e para que eu o ame mais. E era isso que fazia de Catarina algo tão único. Ela não apenas falava de Cristo, ela vivia nele. O anel invisível era mais que um símbolo, era uma aliança real, uma ferida selada no tempo, uma união que nada nem ninguém podia romper. E foi com esse anel que ela enfrentaria cardeais, resistiria a exorcismos forçados e falaria ao Papa como se falasse ao próprio irmão, porque afinal, ela já era esposa do rei. Aquela noite em que o anel foi colocado ainda ecoa nos altares de pedra da velha Siena, e muitos dizem que, ao rezar diante da cela de Catarina, sentem no dedo um calor inexplicável, como se algo invisível ainda estivesse sendo selado ali. Capítulo 5. O banquete dos leprosos e o vômito da alma. Era manhã. O cheiro de pão fresco misturava-se ao das ruas enlameadas de Siena. As badaladas da igreja ressoavam pelos becos, e os mercadores já gritavam seus preços em meio à multidão. Mas Catarina caminhava em silêncio, desviando das barracas e das carruagens, com os olhos fixos na porta do hospital de incuráveis. Não era um lugar que os bons cristãos frequentavam. Era o fim da linha, o depósito dos rejeitados, dos cheios de feridas, de vermes, de gritos abafados. Era onde a carne se despedaçava e os olhos perdiam o brilho. E ainda assim, era ali que Catarina ia, como quem caminha para um altar. A cruz que ela carregava não era feita de madeira. Era feita de carne podre, de hálito fétido, de gritos de dor. E ela a abraçava com amor. Lá dentro, os leprosos jaziam sobre palha suja, muitos sem rosto, outros sem membros, alguns já sem alma. Catarina se ajoelhava entre eles, não apenas para dar sopa, mas para tocar, limpar, acariciar, olhar nos olhos. Ela dizia: Cristo me espera escondido nessas feridas. Certa vez, um homem chamado Andréia estava à beira da morte. Tinha o rosto tomado por úlceras e um tumor aberto no peito que exalava um cheiro insuportável. Ninguém conseguia se aproximar, nem mesmo os médicos. Catarina sentou-se ao lado dele, lavou-lhe o rosto, tirou os vermes com as próprias mãos e, num ato que escandalizaria até os mais piedosos, inclinou-se sobre o ferimento e bebeu. O pus como quem recebe um cálice. Ao sair do hospital, vomitou, caiu de joelhos e chorou. Não pelo nojo, mas pela vergonha de seu orgulho. Disse depois: fiz aquilo por amor, mas ainda havia orgulho em mim. Eu queria parecer santa, e quando deveria apenas desaparecer. Foi nesse dia que teve uma de suas mais estranhas visões. Viu Cristo aproximar-se com o cálice da última ceia nas mãos, e ele lhe disse: tu bebeste o que era amargo,
Agora eu te darei o que é doce. E colocou sobre sua boca um vinho invisível, que a encheu de uma doçura indizível. O corpo de Catarina adoecia, cada vez mais fraco, cada vez mais pálido. Os jejuns já beiravam o impossível. Às vezes, passava semanas comendo apenas a hóstia da comunhão, mas a alma queimava. Muitos não entendiam. Achavam que era vaidade, loucura, fanatismo, mas Catarina dizia: se eu não sujar minhas mãos com o pecado do mundo, como posso pedir perdão por ele? Ela chamava isso de comer o pecado alheio, não para justificá-lo, mas para interceder, para carregar, para purificar. Outra vez, foi enviada a cuidar de uma mulher que vivia em pecado público. A mulher, ao ver Catarina, cuspiu-lhe no rosto, chamou-a de hipócrita, de possessa, de nojenta. Catarina limpou o rosto e ajoelhou-se. Ofenda-me quanto quiser, mas saiba que seu nome está gravado nas minhas orações. 3 dias depois, aquela mulher se confessou e morreu nos braços de Catarina pedindo perdão. A santa do vômito, do pus, do desprezo, mas também a santa do perdão, da misericórdia sem medida, da entrega que não busca glória. Seu confessor Raimundo registrou: ela tinha uma capacidade incomum de ver Cristo onde ninguém mais via. Até no cheiro da carne pútrida, ela encontrava a fragrância do amor divino. Mas nem tudo era consolo. Às vezes, o próprio Cristo parecia ausente. Ela entrava na cela e sentia o vazio. Rezava e o silêncio era frio. Comungava e a hóstia parecia pedra. Eram dias, semanas de escuridão espiritual. E ela dizia: talvez ele tenha se escondido, para que eu o deseje mais. Mesmo no escuro, ela continuava. Mesmo sem sentir, ela oferecia. Mesmo sem ouvir, ela obedecia. Um dia, em oração, gritou: onde estás, meu esposo? Por que te escondes de mim? E ouviu, dentro da alma: estou nas feridas que te pedem. Estou no vômito que te enoja. Estou no rosto que te cospe. Quando não me vês, é porque estou dentro deles. Foi ali que Catarina entendeu: amar Cristo era amar o mais desprezível, o mais repelente, o mais perdido. E por isso ela lavava, tocava, bebia e sorria. Capítulo 6. A Batalha Espiritual. Pelo trono de Pedro. O ano era 1376. Roma estava em ruínas, não apenas nas ruas, mas na alma da igreja. O Papa, Gregório XI, vivia em Avignon, na França, há mais de 70 anos, como todos os seus predecessores desde Clemente V. A cidade eterna, sem seu vigário, parecia órfã. Os cardeais divididos. O povo confuso. A fé ferida. E então, em meio ao caos da cristandade, Deus escolheu uma mulher sem véu, sem batina, sem trono, uma leiga, uma analfabeta, uma virgem de Siena com um anel invisível e uma língua afiada como fogo, Catarina. Foi numa oração em êxtase que recebeu a ordem: vai ao meu vigário, dize-lhe que volte, que enfrente, que seja homem, que seja pastor. Ela tremeu, mas não hesitou. Escreveu primeiro cartas firmes, profundas, misto de súplica e ordem celestial. Santíssimo Padre, não tenhais medo. O vontade divina vos chama a Roma. Não vos escondais sob o pretexto da paz, pois onde não há cruz, não há redenção. As palavras atravessaram montanhas, cardeais tentaram interceptá-las, padres zombaram, mas o pergaminho chegou às mãos do Papa. E ele leu, inteira, em silêncio. A carta não era de uma intelectual, era de uma mística abrasada pelo Espírito. Não era arrogância, era obediência ao céu. O Papa não a respondeu, mas sentiu o coração ferido por algo, mais que tinta, por verdade. Dias depois, Catarina foi chamada a partir para Avignon.
Ela, a mulher que evitava ser vista, agora marchava rumo ao centro da política eclesiástica europeia. Era uma armadilha para qualquer alma frágil, mas Catarina ia como quem vai para o Calvário. A viagem foi longa. Cruzou campos, florestas, montanhas. Passou fome, teve febres, suportou a dor nos pés descalços. Rezava durante o caminho com lágrimas, pedindo não eloquência, mas luz. Ao chegar, a corte papal a recebeu com espanto. Sorrisos cínicos, testes velados, bispos de sobrancelha arqueada, ouvintes esperando contradições. Ela não recuou. Foi conduzida à presença do Papa. Estava pálida, mas firme, os olhos fixos como espadas. Gregório XI observou-a com cautela. Esperava uma fanática. Viu uma mulher tomada por amor verdadeiro e Catarina falou: Santo Padre, ouça a voz que ecoa nos corações dos pequenos. A igreja está doente. O corpo sangra e o pastor não pode esconder-se. Roma chora por vós. Voltai. Voltai, não por orgulho, mas por amor. O silêncio caiu sobre a sala como uma tempestade prestes a desabar. Gregório respirou fundo. E se eu voltar, me seguirão ao martírio. Ela abaixou os olhos por um instante e respondeu com voz trêmula, mas implacável: Se vós não fordes, as ovelhas perecerão, mas se fordes, ainda que ao martírio ireis como pastor, e o sangue regará a fé. Ele ficou em silêncio, um silêncio que durou dias, mas ela soube. O Espírito havia falado, e ele fora ouvido. A notícia se espalhou. Uma mulher havia confrontado o Papa e vencido, não pela força, mas pelo fogo da verdade. Poucos meses depois, em setembro de 1376, o Papa Gregório XI anunciou o retorno a Roma. A corte ficou em choque. Os cardeais temiam o povo romano. Mas o Papa seguiu. E Catarina? Catarina voltou a Siena antes dele, em oração, em jejum, oferecendo cada dor como combustível espiritual para que aquele navio alcançasse o porto. Em janeiro de 1377, o Papa finalmente pisou em Roma. Foi um dia histórico, e Catarina, escondida em sua cela, apenas sorriu, mas o inferno não descansava. Com a morte de Gregório XI, um novo cisma eclodiu. 2 papas se proclamaram legítimos, o caos voltou e novamente ela foi chamada. Foi até Florença, depois a Roma. Escreveu cartas aos cardeais, aos reis, aos padres rebeldes, suplicava, corrigia, chamava à penitência. Não sejais lobos vestidos de púrpura, a igreja não é vossa, é do crucificado. Catarina não dormia mais do que 2 horas por noite, jejuava até sangrar, escrevia em êxtase e via nos corredores da igreja demônios disfarçados de conselheiros. Uma vez caiu desmaiada após uma carta. Quando voltou a si, sussurrou: Eles não querem ouvir, mas o céu já falou. O Papa Urbano VI, sucessor de Gregório, a chamou a Roma. Queria seu conselho, sua oração, sua coragem. Catarina chegou exausta, andava com dificuldade, mas seu espírito era de pedra. Ali, em Roma, passou seus últimos meses. Rezava dia e noite pela unidade da igreja, jejuava pelo Papa, oferecia cada dor por cada alma sacerdotal. Até hoje, muitos dizem que, ao tocar nas pedras da Basílica de São Pedro, sentem algo além da história. Sentem a vibração de uma mulher que, sem coroa e sem votos, salvou o trono de Pedro com as lágrimas e a chama da verdade. Capítulo 7. O sangue escondido nas palavras. Em Roma, as pedras do chão pareciam arder. Catarina caminhava com dificuldade, os pés descalços, marcados por rachaduras, o corpo consumido por anos de jejum, penitência e noites sem sono. Mas os olhos ainda incendiavam tudo o que tocavam. Ela vivia agora no coração da igreja, mas não se iludia. Sabia que aquele coração batia entre espinhos. A cúria
era um campo minado. O trono de Pedro, cercado de lobos. E ela, uma mulher sozinha, com uma cruz invisível às costas e uma missão que a esmagava dia após dia. E mesmo assim, escrevia, cada manhã ditava uma carta, ou 2 ou 5, sentada diante de seus escribas com o olhar fixo no crucifixo da parede, como quem ouve antes de falar. Em nome de Jesus crucificado. Assim começavam, quase todas. E logo vinham palavras que pareciam feitas de fogo e sangue. Uma carta para um cardeal hesitante. A verdade vos persegue, mas vós a evitais como um ladrão foge da luz. Convertei-vos, ou sereis pasto para o fogo eterno. Outra para a rainha de Nápoles. O trono que ocupais é emprestado, mas a alma que tendes é eterna. Não há venda por migalhas de poder. Catarina ditava como se estivesse no Calvário, como se cada palavra fosse uma gota do sangue de Cristo. Muitos dos que a ouviam chorar ao ditar sabiam, ela não escrevia para convencer, escrevia para salvar e às vezes para sangrar, sim, porque escrever para ela doía. Havia noites em que terminava uma carta e desmaiava, outras em que os lábios sangravam por tanto jejuar e mesmo assim ditava com voz trêmula, mas firme. Seus escribas, frades acostumados com os discursos mais elevados da teologia, confessavam que nunca ouviram nada tão verdadeiro, tão vivo, tão inegável. Não era erudição, era revelação. Raimundo de Capua, seu confessor, contou que às vezes, ao receber uma nova carta, Catarina dizia apenas: "Ouvi, e agora escrevemos." Era como se alguém ditasse a ela, e ela apenas repassasse o que vinha de cima. Mas Catarina também escrevia para os simples, para os que duvidavam da própria salvação, para as prostitutas, para os pobres, para os esquecidos. Uma vez escreveu a um jovem que queria tirar a própria vida: "Não temas, tu não és peso para Deus, Ele te ama mais do que tu mesmo." O jovem desistiu do suicídio. Outro dia, escreveu a um padre mergulhado em culpa: "A misericórdia de Cristo é maior que teu pecado. Volta, Ele ainda te espera no altar." Esse padre voltou ao ministério e converteu uma aldeia inteira. Cada palavra de Catarina era como um fio de sangue do próprio Cristo. Não havia espaço para vaidade, adorno ou mentira. Tudo era direto, profético, espiritual. E mesmo assim, não era ouvida por todos. Alguns diziam que ela era exagerada, que se metia demais, que devia calar-se. Outros a difamavam. Chamavam-na de falsa santa, de visionária instável, de tentação disfarçada. Mas ela não respondia, ou, quando respondia, dizia: "Se sou falsa, que Deus me purifique. Se sou dele, que me esconda atrás da cruz." Certa manhã, ao terminar uma carta ao Papa, seus dedos se enrijeceram. Não conseguia mais movê-los, ficaram pálidos, imóveis. Ela sorriu, olhou para cima. "Senhor, já disseste o que precisavas?" A partir daquele dia, sua saúde piorou rapidamente. Continuou ditando, mas com a voz cada vez mais fraca. Um frade sugeriu que descansasse. Ela respondeu: "Descansarei quando ele parar de chorar." No domingo de Ramos caiu sem forças. Ficou dias sem se mover, apenas os lábios sussurravam orações. No chão de pedra, traçou uma cruz com o dedo e recitou: "É por essa cruz que eu vivi, e por ela agora morro." Nos últimos dias, pediu que lessem para ela as cartas mais antigas. As primeiras, as mais duras, as mais ternas. Ao ouvir uma que havia escrito para o Papa Gregório XI, chorou. "Ah, como ele me usou, sem que eu entendesse nada." Morreu no dia 29 de abril de 1380, com apenas 33 anos. Como Cristo. No momento de sua morte, dizem que seu rosto se iluminou como ouro puro e que nos lábios havia um sorriso de quem viu o noivo chegar. Suas últimas palavras foram: "Doce Jesus, doce Jesus." Hoje, suas cartas são estudadas como obras de mística e doutrina.
mas para quem lê com o coração. Ainda ardem, porque nelas está escondido um sangue que ainda clama, e até hoje, em muitos conventos e mosteiros, há religiosas que copiam trechos de suas cartas à mão em silêncio, como quem beija um relicário sagrado. Capítulo 8. A mulher que morreu, quebrada e glorificada. Roma, abril de 1380. A brisa era quente, as ruas empoeiradas, e os sinos pareciam mais tristes naquele mês. Algo invisível se desmanchava no ar, como uma vela que já não tem mais cera, apenas a chama tremendo, prestes a se apagar. No pequeno quarto onde Catarina morava, emprestado por um benfeitor dominicano, o silêncio era absoluto. E no centro desse silêncio estava ela, imóvel, os ossos visíveis sob a pele, as mãos cruzadas sobre o peito, os olhos voltados para o crucifixo pendurado na parede de pedra. Ela não comia há dias, mal bebia água, apenas sussurrava orações e ditava, ainda que em voz quase inaudível, pequenos bilhetes, frases curtas, direções espirituais. Como se cada palavra que saísse fosse um último recado para a terra, ela já sabia, sentia, não era mais uma simples febre, nem fadiga, nem anemia. Era o corpo, desligando-se. Um a um, os sentidos se rendiam. A dor nas pernas, a fraqueza nos braços, a boca seca, a visão turva, mas dentro dela algo crescia. Como uma luz que ocupava tudo, como um canto vindo de outro mundo. Os frades vinham visitá-la. Alguns choravam, outros pediam orações. Havia até quem dissesse que bastava tocar nela para sentir paz. Ela sorria, mesmo sofrendo, sorria. Raimundo de Capua, seu confessor e amigo, ajoelhou-se ao lado da cama. Minha filha, ainda há o que oferecer? Ela respondeu, só me resta o suspiro. E foi com esse suspiro que ofereceu seu último jejum. Durante 24 horas não pediu nada. Apenas repetia entrecortadamente, pelo Papa, pela Igreja, pelos pecadores, pela paz. No dia 29 de abril, logo ao amanhecer, Catarina abriu os olhos pela última vez. Estavam serenos, claros, como o céu de Siena em dias santos. Olhou para o crucifixo, tentou se ajoelhar, não conseguiu. Caiu sobre o leito, com o rosto voltado para a cruz. Murmurou, Pai, em tuas mãos. E o resto se perdeu. No silêncio, os que estavam presentes disseram que uma fragrância suave preencheu o quarto naquele instante. Algo como flores, incenso e pão recém-assado. Algo doce, sagrado. Um dos frades tocou o rosto dela, ainda quente, com um leve sorriso. Como quem acaba de encontrar o amado. Ela morreu com 33 anos, a mesma idade de Cristo. Muitos disseram que foi uma troca. Ele subiu ao céu com suas chagas, ela com suas palavras. O corpo de Catarina foi velado na igreja de Santa Maria Sopra Minerva, em Roma. Milhares vieram ver. Pessoas simples, nobres, sacerdotes e até cardeais que antes a haviam desprezado. Todos em silêncio, porque sabiam, estavam diante de algo que o mundo não entende, mas o céu acolhe. Um cardeal ajoelhou-se diante do corpo e disse em lágrimas, ela não usava coroa, mas hoje governa mais que nós. Catarina não deixou filhos, nem herança, nem bens, mas deixou cartas, deixou fogo, deixou uma estrada mística entre o céu e a terra, aberta, trilhada, sangrada com amor. Mais tarde, ela seria canonizada, depois declarada doutora da Igreja, uma das únicas mulheres a receber esse título, e mais tarde ainda copadroeira da Itália, e depois da Europa. Mas nada disso a definiria melhor do que suas próprias palavras. Eu sou apenas a pequena serva do sangue. Raimundo escreveu, ela morreu como viveu, de joelhos em espírito aos pés da cruz.
e sua alma subiu como um perfume raro, reconhecido pelos anjos. O anel invisível ainda estava lá. Ninguém o via, mas muitos dizem que ao tocar suas relíquias, sentem algo no dedo, um calor, um leve aperto, como se algo eterno tivesse sido selado ali, a cela de Siena, o quarto em Roma, o altar de suas palavras. Todos ainda exalam uma presença que não passa. Ela não teve templos, nem coroas, nem púlpitos, mas teve um altar secreto dentro da alma, onde o Cordeiro falava e ela escutava. Santa Catarina de Sena é a prova viva de que Deus não se limita às estruturas. Quando o mundo se desfigura, Ele levanta os esquecidos, os frágeis, os impossíveis. Ela foi noiva do crucificado, conselheira de papas, mãe de leprosos, irmã de prostitutas, guerreira da unidade, serva do sangue. Hoje, sua vida continua a arder em milhares de corações, e a sua missão, restaurar a igreja com palavras que sangram amor, ainda ecoa. Ó Santa Catarina, alma inflamada pela verdade, tu que ouviste o Cristo em silêncio e o proclamaste com ousadia, ensina-nos a ser boca de Deus no meio do caos. Tu que lavaste feridas podres com mãos de noiva e que com palavras simples moveste os tronos da terra, vem agora em nosso auxílio, nós que somos fracos, mornos, dispersos. Tu que jejuaste até ser luz, que bebeste o amargo para consolar o coração de Cristo, dá-nos coragem de amar o que dói, de defender a verdade mesmo sendo perseguidos, de permanecer fiéis, mesmo sendo esquecidos. Santa Catarina, esposa do sangue, profetiza da unidade, guarda o Papa com tuas lágrimas, guarda a Igreja com tua intercessão. Ensina-nos a viver sem buscar títulos, a rezar sem buscar consolo, a servir sem esperar aplausos. Faz arder em nós o mesmo fogo que te consumiu, fogo que purifica, transforma e salva. Que nossas palavras curem, que nosso silêncio fale, que nossa fé contagie. Ó Santa do Anel Invisível, faz-nos fiéis ao esposo até o fim. Amém.